aí, tava com saudade do jogo aberto? Muito bom dia, uma excelente semana com a atuação impecável do goleiro Carlos Miguel. O líder Palmeiras venceu o Bragantino fora de casa por 1-0 com gol de Flaco Lopes. Na cola alviverde está o Flamengo. Sem Hulk, que negocia a saída do Galo, o Atlético foi massacrado pelo Malvadão por 4-0 em Minas. Já o Cruzeiro conquistou a terceira vitória consecutiva na competição ao fazer 1-0 sobre o Remo. No Mané Garrincha, o meu Inter empatou com o Botafogo em 2-2, mesmo placar de Bahia e Santos. O resultado de Salvador recolocou o Peixe na zona da degola. No Sul, o Grêmio fez 1-0 sobre o Coritiba, na Arena da Baixada, com um forte desabafo do presidente do Vitória. O Furacão levou a melhor sobre o rubro-negro baiano por 3-1. No Maracanã, o Fluminense venceu a Chapecoense por 2-1 e segue no G4. Em Campinas, Luciano conquistou mais 3 pontos para o São Paulo contra o Mirassol. E em Itaquera, com nova expulsão do jovem André e invencibilidade de Fernando Diniz, o Corinthians passou pelo Vasco da Gama e deixou o Z4. Lado positivo de jogar com um jogador a menos e os jogadores conseguirem ser muito solidários e resistirem, tanto contra o Palmeiras quanto hoje, e conseguirem jogar ainda com a bola no pé quando tiveram chance. A bola deu na bochecha, deu na bochecha esquerda da rede, morreu no fundo do gol. Pidu. Foi um jogo muito estratégico. Nós não vencemos qualquer equipe. E o gol saiu na melhor hora que podia sair, né? Depois com o Mirassol já com 2 jogadores já grandes lá na frente, né? Abriu uma linha de 5. Mas acho que hoje era impossível ser brilhante, era mesmo impossível. E desde já dou os parabéns às duas equipas pelo jogo que fizeram no relevado mau, para poderem tentar dar o seu melhor. Foram duas equipas que competiram. Óbvio que nós sabemos, e eu não me vou esconder, e já disse isto também, não preciso de dizer, vocês sabem tão bem quanto eu, que o Danilo é um jogador acima. Tem coisas que eu acho que tem que melhorar. Um jogo equilibrado, ponto de visita bom, nós estamos com a dívida de local, que é o que sabemos todos, que é o que temos que virar. Com certeza que eu já referi isto anteriormente, das qualidades do Plata, e também falei de uma primeira fase, que da integração dele não estava dentro daquilo que a gente pretendia. Dar também mérito aqui ao adversário, foi intenso, foi agressivo, teve mais um dia de descanso que nós, e sabemos que neste calendário competitivo ter esses mais 15, 20% de energia às vezes pode fazer a diferença. Faça um desafio aqui ao Rodrigo Sintra, para você. Faça o levantamento do jogo do Remo, Vitória, Chapecoense, tá? Remo, Vitória, Chapecoense e Mirassol. Veja a arbitragem, não é só do Vitória não, contra esses clubes e veja o que está acontecendo na arbitragem. Está na hora da gente reformar a comissão de arbitragem, está na hora de se repensar na comissão de arbitragem do Brasil. É um insano o que estão fazendo. Agora sim quero apresentar esse trio que chega com tudo nessa segunda-feira aqui no Jogo Aberto, uma rodada de Série A eletrizante. Bom dia, líder Edu Dracena. Bom dia, Z4 Edu Dracena. E bom dia em ascensão, Edu Dracena. Eu falo de Palmeiras, Santos e Cruzeiro. E agora? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ótima semana a todos. Você tá no céu ou no inferno, né? Vamos dizer assim, né? Tá lá no líder, outro tá na zona de rebaixamento e outro no meio da tabela. Mas eu acho que o mais importante de tudo é o Cruzeiro. Melhorou bastante com o Arthur Jorge, o time consistente, o time que brigador. Agora o Santos está me dando preocupação, Renata. Preocupações porque é muito difícil. Você ganha de 2-0 em Salvador, um jogo duro, você vai lá e toma um empate. Isso foi um balde de água fria. Com certeza, você é onipresente, está em todos os lugares da tabela. Sim. Agora, quem está no G4 do Campeonato Brasileiro é Cícero João. Cicinho, bom dia pra você. 1-0 graças a Luciano. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Na verdade, assim, eu vou me render ao placar de 1-0. Bom. Né? Porque se tá bom comemorar sem jogar bem, então bora comemorar, somos o quarto colocado. E o Roger?
Prefiro não comentar. Quem está momentaneamente mais aliviado é Ronaldo Giovanelli. Saiu do Z4, venceu o Vasco da Gama e Fernando Diniz mantém invencibilidade no timão. Bom dia. Bom dia, menina Renata, nossa advogada. Estou de advogada hoje, cuidado com o processo. Esses cavalos perninhas, eu diria que eu estou dinizado, porque agora tem um menino chamado Cauê, 22 anos, 1,90 m, que goleiraço. O jogo foi 1-0 para o Corinthians e esse menino brilhou mais uma vez. O Corinthians tem goleiro, sim senhor, hein? Prestem atenção nesse menino Cauê. Aliás, o dia do goleiro, parabéns, Ronaldão, data que todo mundo comemorou ontem, mas muita gente comemorou em campo porque os goleiros apareceram, não é? Concordo, o Cauê foi bem, Carlos Miguel, fundamental também, na vitória do Palmeiras. Seleção, hein? O Rossi também fez ótimas defesas, apesar que o Flamengo estava super ofensivo. Tudo isso a gente vai comentar na sequência. Bom, lá no YouTube, canal Jogo Aberto, vamos com as notícias do líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, e também com a Stock Car, que teve seu final de semana intenso em Interlagos. Na volta, muito mais ao vivo por aqui. Um fim de semana marcado pelas comemorações na terceira etapa da Stock Car em Interlagos. 47 anos da maior categoria do automobilismo nacional, 160 corridas no templo do nosso esporte, e também tivemos 2 aniversários de Felipe Massa, que completou 45 anos, e Guilherme Salas, que fez 32 e foi o grande vencedor da corrida principal. Ao diretor de prova, você tá louco? Guilherme Salas do capricho para vencer Interlagos. Vitória hoje, bem dificilmente, o Cinho estava muito rápido, aí nas últimas voltas ali eu consegui dar uma aumentada no meu ritmo e ganhar essa corrida aqui. Agradecer a minha equipe, todo mundo, hoje a vitória é nossa. Completaram o pódio Nelsinho Piquet em segundo e Rubens Barrichello em terceiro, ambos da Escuderia Bandeiras. No sábado, uma vitória inédita de Léo Reis, 22 anos e primeira temporada do garoto, já com vitória na corrida sprint. É sonho, né? Sonho realizado. É um sonho de menino que se realizou hoje, uma história que não começou agora, muito tempo. E eu acho que não tinha roteiro melhor. Foi uma corrida, cara, a corrida mais longa da minha vida, foi os 30 minutos mais longos da minha vida. Se no domingo o pódio teve pilotos mais experientes, digamos assim, no sábado o Léo Reis, que venceu, tem 22 anos. Alfredinho e Biapina, o segundo colocado, tem apenas 18. E o terceiro colocado, o mais velho, Gaetano de Mauro, vice-campeão no passado, com 28 anos de idade. Próxima etapa da Stock Car acontece em Goiânia, no final de semana do dia 17 de maio, e Felipe Fraga segue na liderança, ele que é bicampeão da competição. Sofrer poucos golos, ter defesas consistentes, equilibradas ao longo do tempo, não fazer um grande jogo e depois um jogo menos bom, ser mais equilibrados, saber bem os comportamentos que temos que ter. E temos todos os jogadores preparados. Hoje o Arthur fez um excelente jogo. O GFT está-se a preparar, recuperou bem da lesão, já entrou no último jogo, vai ser preciso também. O Kelvin e o Giai têm jogado os dois, os 3 zagueiros, o Bruno hoje foi preciso, também fez um jogo muito positivo na ausência do Murilo. Sobre o Carlos Miguel, a confiança
gigante que ele passa pra gente ali. Ele tá até acostumando a gente meio que mal, né? Porque tem às vezes que a gente até deixa os caras chutar, você não se esforça bastante, sabe que tem um paredão ali, então... Não, mas a gente fica muito feliz por ele, é gigante, tá fazendo boas partidas, ajudando bastante a gente. E sobre o momento estou muito feliz, consigo me impor bastante nos jogos, estou me sentindo muito bem aqui no Palmeiras. Não foi de graça não, hein? O Galo tomou 4-0 em casa, diante da sua torcida. O Flamengo viu Pedro inspirado, Samuel Lino, Plata e o Hulk deve estar fora do Atlético Mineiro, pode ir para o Fluminense. Os atleticanos foram surpreendidos antes mesmo da bola rolar. Tudo por causa de Hulk, que até chegou com a delegação na Arena MRV. Mas o atacante foi embora antes mesmo da partida. Segundo o Atlético, o jogador, que já fez 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro, recebeu sondagem de outro clube do país. Hulk deve deixar o Galo depois de 6 anos. Viemos para o jogo e aqui, no vestiário, horas antes do jogo, poucas horas antes do jogo, em consenso, em comum acordo entre as partes, quais partes? Atleta e clube, decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nessa janela. O pesadelo dos atleticanos aumentou quando a bola rolou. O Galo foi facilmente envolvido pelo Flamengo. O primeiro gol saiu aos 7 minutos, de pé em pé. Samuel Lino cruzou e Pedro só empurrou para as redes. Arrascaeta quase marcou o segundo, mas Everson fez grande defesa. Quando o Atlético tentava assustar, parava em Rossi e no travessão. Para piorar, Plata fez uma bela jogada e acertou o canto de Everson. É o segundo do Flamengo. Enquanto a torcida do Atlético protestava, o Flamengo marcava mais um. Arrascaeta, de cabeça, fez 3-0. Veio o segundo tempo, com o Atlético buscando pelo menos um gol. Mas não era a noite do Galo. Olha o Rossi e a trave aparecendo de novo no chute do Minda. O Scarpa também ficou no quase. E quem marcou mesmo foi o Flamengo. Novamente de pé em pé. Passe de Everton Araújo e mais um gol do Pedro. Graças a Deus podendo viver mais um grande momento aqui no Flamengo. Hoje podendo fazer um jogo muito bom. Individualmente, mas também coletivamente, né? Toda a equipe desempenhou muito bem desde o início do primeiro tempo. O Flamengo segue na caça ao Palmeiras. O rubro-negro, que tem um jogo a menos, chegou aos 26 pontos, 6 abaixo do líder. Criámos e fomos mais eficazes e acabámos por fazer 4 golos. Eu, como treinador, a minha ideia perante o trabalho dos jogadores é vamos criar e depois, com certeza, há dias que vamos ter mais eficácia, mas há dias que vamos ter menos eficácia. Já o Atlético mergulha em uma crise profunda. O time está na 15ª posição com 14 pontos, mesma pontuação do Santos, primeira equipe na zona de rebaixamento. O Galo agora vai precisar sair desse turbilhão, provavelmente sem Hulk. Obviamente sabemos la categoría y lo emblemático que es Hulk. Después tenemos un grupo de jugadores que tenemos que confiar y creer en ellos. Por algo fueron contratados. Que situação do Galo e que momento do Flamengo. Engrenou com o Leonardo Jardim, jogando futebol bonito, vertical, com velocidade, jogadores atentos, atacantes voltando para marcar. Que coisa, hein, Edu? O Flamengo agora decolou e o Galo patinou. Renata, a gente vê a postura do Flamengo, uma postura agressiva, uma postura que todos os jogadores sabem as movimentações que tem que fazer. Você vê uma mudança tática que o Leonardo Jardim fez na equipe do Flamengo, que é trazendo os pontas para dentro e deixando as laterais, né, bem abertas para que os laterais passem, possam cruzar. Então a gente vê que o Flamengo engrenou realmente. A gente sabia que qualquer hora isso poderia acontecer,
né? E a gente sabe que Flamengo, Palmeiras, esses times com certeza vão brigar lá na frente em busca de título. Agora, por um outro lado, o Atlético é preocupante. O Atlético, por mais que tentou jogar de igual para igual com o Flamengo, a diferença, a proporção é muito grande de um time para o outro, né? Principalmente da qualidade técnica e também da confiança também. Então o Atlético vai ter muito trabalho esse ano. Ronaldão, eu fico impressionada com a Arrascaeta. Já tem 16 gols de cabeça no Flamengo. Ontem, mais um. O Pedro talvez tenha sido destaque. Mas o Plata, que era até considerado carta fora do baralho, jogou muita bola. E o Samuel Lino também. O grande destaque desse jogo foi o goleiro do Galo, né? O Everson, né? Foi um grande destaque, porque era para ter sido mais. Parecia até um rachão de 2 toques ali. O Flamengo aqui, ó, dando tapa. Olha, ficou barato ainda. Agora, eu vi o diretor do Galo falando aí, você tá de brincadeira. Vocês combinaram onde aí com o Hulk aí? Vocês combinaram dentro do ônibus jogando truco, que ele não ia jogar? Vocês estão de brincadeira, o cara foi até o estádio. Como é que vocês combinaram? Tá, combinamos que ele não ia fazer o 13º. Né, Ronaldo? Não leva o cara, vocês estão de brincadeira? Vocês são amadores, tudo amador aí nessa parada, irmão. E vem colocar isso aí pra torcida? Vocês estão brincando. Agora, o Galo foi amassado dentro de casa. Judiação, deu dó de ver o Galo tomar uma surra do Flamengo ontem. Agora, engraçado, né, Cicinho, que o Galo teve bem mais oportunidades que o Flamengo. O Rossi fez 2 defesas incríveis e, mesmo assim, o Galo displicente. E o Flamengo, no primeiro tempo, com 4 finalizações, conseguiu 3 gols. O poder de finalização do Flamengo é que impressionou exatamente nesse jogo, né? Criou e conseguiu converter, né? O Everson fez 2 grandes defesas aí do Arrascaeta e também depois do Samuel Lino de fora da área, que poderia ter entrado. Então foram 6 chutes praticamente no gol e 4 deles entraram. Então esse poder do Flamengo é impressionante. O Pedro dando pique para recompor, ajudando na lateral, coisa que a gente não estava acostumado. Então a gente já vê a evolução física do Pedro, dando toque de calcanhar, o Arrascaeta desequilibrando. E eu falei na sexta-feira que ia instaurar uma crise no Galo. Exatamente porque eu já vivi ali todo esse alvoroço e o amadorismo da diretoria, né? Você fazer isso com um jogador do tamanho do Hulk dentro do ônibus, você chama a responsabilidade tudo pra você. E tá aí o resultado. O Flamengo fez um coletivo de luxo contra o Atlético Mineiro e deitou mesmo. E o coletivo defesa, meio campo e ataque funcionou magistralmente. Já eu quero falar do Hulk, que pode estar indo para o Fluminense. O Fluke em casa até sofreu, mas bateu a Chapecoense por 2-1, graças a mais um gol do John Kennedy. O domingo foi de muita emoção no Maracanã. Fluminense e Chapecoense fecharam a 13ª rodada do Brasileirão em um jogo praticamente de um time só. Isso porque a equipe carioca foi dominante durante os 90 minutos. Faltou combinar com o goleiro Anderson, que foi o nome da primeira etapa. A veces tener la posibilidad estadística y demás y recursos de poder liquidar un juego y no lo haces, entonces el rival está solo a un gol de poder empatarte, en poder complicarte el partido, que foi o que ocorreu. Savarino ia fazer um golaço, não fosse essa defesaça do goleiro da Chape. Na segunda etapa, logo no início, Bernal testou em direção ao gol. A bola foi na mão do zagueiro Eduardo Doma e o árbitro consultou o VAR para assinalar a penalidade. Na cobrança, Savarino abriu o placar. A Chapecoense não havia finalizado na direção do gol, até que Enio acertou esse chutaço para deixar tudo igual. Só que a igualdade não durou muito tempo. Alisson achou John Kennedy dentro da área, que bateu firme para recolocar o Flu na frente. Na reta final do jogo, a Chape pressionou, mas Fábio apareceu para garantir o resultado. Final, Fluminense 2, Chapecoense 1. Com a vitória, o Fluminense chega a 26 pontos e se mantém vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, no entanto, o tricolor volta suas atenções para a Libertadores da América. Na próxima quinta-feira, o tricolor vai até a altitude de La Paz para enfrentar o Bolívar. Não é fácil, a bola corre diferente. O gramado é diferente, os jogadores lá sabem isso, mas como te falei, nós temos que sair a ganhar, seja aqui no Bolívia,
cualquier lado del mundo, nosotros tenemos que ir a ganar. Fora de campo, o Fluminense segue se movimentando em busca de reforços e voltou a negociar com o atacante Hulk do Atlético Mineiro. A expectativa é de que desta vez as partes envolvidas cheguem a um acordo. Um dos entraves é saber se haverá uma compensação financeira ao Galo para liberar o atacante já na próxima janela de transferências no meio deste ano. No sé de qué estamos hablando. Recién terminó un partido y me estoy enterando por tu boca de esta situación. Desconozco el tema, entonces prefiero no decir nada. Não quer dizer nada e vai esperar para que a negociação seja bem sucedida. Não é de hoje que o Hulk é desejado pelo Fluminense. No começo do ano ficou muito perto essa transferência, não aconteceu. Agora, Ronaldão, já pensou se o Hulk sai do Galo, o time está em crise, perde a sua referência e ele vai para o Flu, que precisa de um jogador experiente, está na Libertadores, campanha muito boa no Brasileirão, tem Copa do Brasil. O que me espanta é o Zubeldia com essa tranquilidade, não sabendo de nada, eu não sei de nada. Agora o Arana já foi para lá, né? O Arana pulou do Galo para lá. Então acho que e se o Hulk nem participou e a diretoria está falando que teve uma reunião importantíssima, ele já está no Fluminense. Com certeza está no Fluminense, ele não quer falar porque também não quer abalar o grupo e tal, mas é uma grande contratação do Fluminense, que é um grande jogador, já tem um grande goleiro também, que é o Fábio. Uma certa idade e um cara que pode agregar muito para essa molecada. E o Hulk vai ser a mesma coisa. Vai dar bons frutos para o Fluminense estar em competições fortíssimas e brigando forte também nas competições. É isso aí, Rona. E se sim, a gente sabe que o Fluminense é um time que, por estar disputando bem as competições, precisa agregar experiência, um jogador que seja decisivo e, principalmente, talvez, o Hulk ganhe motivação no Fluminense. Sem sombra de dúvida. Quando chega numa casa nova, né, Renata? Chega com totais, assim, créditos da parte da torcida, crédito da parte do treinador e também do grupo. E se falando de Hulk, é um jogador que, apesar de não viver um bom momento, chegando e respirando ares novos, com certeza vai crescer de produção, vai ser abraçado pela torcida, pelos companheiros. Quem perde nesse daí é o Atlético Mineiro. E olha, na sequência vamos falar do líder do campeonato, Palmeiras, impossível. As caixas verdes já conquistaram o Brasil com duchas e torneiras que unem tecnologia, design e a melhor experiência de conforto para a sua casa. Hoje eu quero apresentar 2 soluções da Zagonel que fazem diferença no seu dia. Uma delas é a torneira elétrica PrimaTouch, que transforma suas tarefas do dia a dia. Com um simples toque, você ajusta a temperatura da água e ganha mais conforto para lavar a louça. E quando o assunto é banho perfeito, a Ducali é destaque. A ducha eletrônica oferece um banho confortável, com temperatura ajustável e um jato de água forte que relaxa, além de fácil instalação e bicos de silicone que facilitam a limpeza. Procure pelas caixas verdes da Zagonel nas melhores lojas e siga @EletroZagonel. Zagonel, duchas e torneiras. A vida é feita de momentos. E que momento da equipe de Abel Ferreira, que nem está ali na beira do gramado, continua suspenso no Brasileirão. Mas o Palmeiras foi a Bragança, enfrentou o Bragantino, venceu por 1-0. Tá rendendo essa dupla, Flaco Lopes e Sousa. E é o líder absoluto da Série A. Líder isolado, Verdão não contou com o zagueiro Murilo e o técnico Abel Ferreira suspensos, além de Vitor Roque lesionado. O auxiliar João Martins foi quem comandou a equipe na beira do gramado. O Massa Bruta começou em cima. Logo aos 4 minutos, Lucas Barbosa testou firme depois do cruzamento, mas Carlos Miguel operou o primeiro milagre da noite. Pra falar a verdade, eu assustei dele pegar essa bola. A primeira bola pra mim era indefensável, ele pegou. Tanto que ele não consegue tirar a bola de cima do gol, a bola cai em cima do travessão. Mas bastou uma chance para o Verdão tomar a frente. Andréas Pereira descolou um ótimo lançamento para Sousa, que encontrou Flaco Lopes, que chutou firme para marcar o 11º dele no ano. Flaco Lopes vem pedindo a bola, Sousa rolou. Flaco, pé esquerdo, bom de primeira.
O Verdão sai na frente em Bragança. Uma jogada construída, a gente treinou isso durante a semana. Ensaiada. Ensaiada, ligação direta ou não, a gente quer vencer. O importante é o gol, bola na rede, é isso que a gente treina. Então, fico muito feliz por ter saído bem durante o jogo. Bobeamos no lance do gol do Palmeiras, né? Numa jogada onde a gente sabia que poderia acontecer pela característica do atacante do Palmeiras, né? O Sousa, que certamente iria atacar os espaços, mas ali houve uma falha tática e a gente acabou tomando o gol. O Massa Bruta até tentou, mas uma barreira verde parecia proteger o gol de Carlos Miguel. Com os times de volta ao gramado depois do intervalo, foi o Palmeiras quem quase ampliou. Sousa aproveitou a bola na área e por pouco não marcou o segundo. A resposta dos mandantes foi imediata. Primeiro com Henry Mosquera, em chute que saiu com desvio para escanteio. Depois, Lucas Barbosa reencontrou seu carrasco da noite, tendo mais uma cabeçada defendida pelo camisa 1 alviverde. O argentino Herrera até tentou, mas não estava fácil para os mandantes. Na primeira tentativa, o cruzamento não saiu do jeito certo. Já na segunda chance, ele encontrou o Capixaba, livre no segundo pau, mas o lateral não conseguiu empurrar a bola para a rede. Para não dizer que não teve polêmica de arbitragem, ainda deu tempo de um pedido de pênalti para o time de Bragança, quando a bola bateu na barriga de Kelvin. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 11 jogos de invencibilidade, 2 empates e 9 vitórias. O alviverde tem se especializado em vantagens magras. Os últimos 8 triunfos do Brasileirão foram por apenas um gol de diferença. Se eu puder escolher entre nota artística e resultado, o resultado é sempre melhor, porque as equipas vivem de resultados. Sim, é verdade, hoje podíamos ter estado um pouquinho melhor nessa nota artística, principalmente com bola, mas quando não estamos tão inspirados há uma coisa que não pode faltar, que é empenho, intensidade, saber o que fazer quando não temos bola, porque saber defender também é um dom. Edu Dracena, não tem como não ressaltar, são 13 rodadas e 10 vitórias do Palmeiras. É uma campanha avassaladora, tá passando por todo mundo e o próximo adversário do Palmeiras é o Santos, só pra te avisar, viu? Agora, vamos comentar essa vitória na casa do Bragantino por 1-0, placar magro e com uma excelente participação do goleiro Carlos Miguel. Renata, passa muito pelo Carlos Miguel, porque fez 2 grandes defesas realmente que fez a diferença no jogo de ontem. O Palmeiras não jogou da forma como todo mundo imagina e gostaria que jogasse, né? Jogando fora de casa, faz um gol e depois acaba se fechando e não tendo mais possibilidade de fazer gols, apesar que teve ali uma Sousa de cabeça ali para fora, mas foi muito pouco no segundo tempo, se defendeu muito. É claro, como o João Martins acabou de falar, para você se defender, você tem que saber se defender, não é de qualquer maneira. E o Palmeiras sabe se defender muito bem também. Eu achei também os pontas taticamente perfeitos, mas com a bola nos pés não conseguiu dar dinâmica no jogo. Isso também acabou atrapalhando o estilo de jogo do Palmeiras, mas o mais importante no final foi que soube sofrer, conseguiu uma vitória dificílima diante do Bragantino, porque não é fácil jogar lá, e manteve a liderança e a pontuação e a diferença da pontuação na tabela, Renata. E há poucos dias, Rona, o Bragantino meteu 3 no Flamengo, só pra gente lembrar disso, não é? Então é um time que o Palmeiras sabe o que quer, não é à toa que faz uma campanha muito sólida. E o Carlos Miguel, principalmente naquela defesa do Lucas Barbosa, ali uma bola perigosíssima, acabou sendo o grande nome da partida. Mas você matou a charada, menina Renata. Grande zorro, né? Tá de todo de preto. A verdade é uma só. O Palmeiras jogou com medo de ser goleado, mas o medo, a gente percebeu. Assistindo os lances, você percebe porque o Bragantino tocou 3 no Flamengo e deixou o Palmeiras preocupado. Então o Palmeiras fez o gol também, depois começou a fechar. E aí vem essa desculpa, tem que saber defender. É lógico. Os caras numa pressão, os caras numa pressão lascada, com medo de tentar atacar para não tomar o gol, porque o goleiro estava sendo o destaque da partida e estava errando até no posicionamento. Aí veio o auxiliar do auxiliar falar que foi uma estratégia de defesa, tem que saber defender. E do Corinthians o time do Palmeiras está chegando aí, vai no empurrão do árbitro, vai no empurrão do apito e o time não está jogando bem.
Tá ganhando. O torcedor sabe, é só você ver as redes sociais, o mormaço que foi, Cicinho. Então, não é tudo isso também não, hein? Vamos devagar aí. Rede social não vai em campo, o Abel irmão. parar de ser expulso, ficar mais em campo, porque o time tá vencendo, mas não tá convencendo. Ainda mais com a margem de jogadores que tem, né? O plantel que tem. Não tá convencendo ninguém, esse Palmeiras aí, Cicinho. Sim, a gente viu que o Flaco Lopes não gostou da substituição. Claro, ficou irritado, fez o gol da partida. Aliás, está funcionando bem, por mais que não sejam tantos gols, a dupla Sousa e Flaco Lopes está se entendendo, já que o Vitor Roque, uma pena, foi constatada uma lesão aí séria, mais uma. Então é um desfalque de peso para o Palmeiras, que jogou para o gasto, mas ganhou bem. Ganhou bem. Eu, assim, na hora que foi substituído o Flaco, eu achei que também não deveria ter saído, não. Porque ele era o cara que estava segurando a bola ali na frente, estava dando essa referência pro Palmeiras desafogar. Só que aí depois, ao decorrer da partida, eu acabei entendendo, né, o que o Abel provavelmente passou pro João Martins, a questão de duplicar o sistema lateral do Palmeiras. Porque o Bragantino tem esse cruzamento muito forte com o Pita e com o outro rapaz lá que eu esqueci o nome dele, que joga com o Lucas Barbosa. Que parece o Rivaldo, né? Ele acha que é o Rivaldo, né? E aí, o que acontece? O Palmeiras blindou isso daí. E o Bragantino ficou sem criatividade. O Capixaba não conseguia cruzar, exatamente os pontas do Red Bull Bragantino não conseguia cruzar. Então, isso é mérito do Palmeiras. É saber defender, sim, Ronaldo. E, assim, é difícil. É difícil você entrar no sistema defensivo. Vou te falar mais, viu? Fala mal do Roger e tá falando da retranca dos caras, que é legal. Já temos o terceiro goleiro para a Copa do Mundo, Carlos Miguel. Esse cara tá pegando muito melhor que o Hugo, não tenha dúvida. Agora a gente vê, Edu, que o Palmeiras ele consegue manter essa liderança. Aí no segundo tempo, na hora das substituições, você olha, ele põe Felipe Anderson e Maurício. O repertório é muito bom do Palmeiras, mas eu concordo, gente. Na casa do Bragantino, ganhar lá não é simples, não é para qualquer um. E o Palmeiras consegue manter essa distância para o segundo colocado, que é o Flamengo. Talvez a goleada do Flamengo é que pressione as atuações do Palmeiras, porque o Flamengo vai lá e aplica um 4-0 em Minas, sem dó nem piedade, administrando, muitas vezes até jogando no contra-ataque, conseguindo. E o Palmeiras não. O Palmeiras ficou nesse 1-0, mas que rendeu uma liderança folgada. E é o estilo de cada treinador. O Leonardo Jardim é aquele cara que coloca o time realmente para frente, que tem qualidade para isso, os jogadores. E o Palmeiras tem o seu jeito de jogar. A gente não tem aqui que ficar questionando, não. Sim, jogar lá em Bragança é muito difícil, conseguiu fazer um grande resultado e a gente tem que valorizar isso. Eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito, você vê a consistência defensiva, porque para alguns times, quando joga fechadinho... Consistência defensiva. Quando joga fechadinho é raça. Fralda cheia, chama isso aí. Raça, porque aí teve raça, a gente não tomou gol, jogamos lá fechadinho, não deu um chute a gol. Se não fosse o Carlos Miguel, era 3-1. Então são coisas que... Peraí, tem que ter goleiro para isso. Lógico. Ué, tá jogando contra ninguém? Você tá aí jogando contra um Bragantino que tá que foi mais estratégia, é isso que eu tô questionando. Falar que jogou bem foi estratégia defensiva. Irmão, isso aí não, aí não. Não tem como você questionar o trabalho que tá em primeiro lugar. Bater palma pro Carlos Miguel. É a melhor defesa do campeonato juntamente com o Flamengo. Então, e um dos melhores ataques. Então você vai falar o quê? Vai questionar o quê? 13 jogos, 10 vitórias. Agora, Ronaldo, eu tenho certeza que esse placar de 1-0 do Corinthians para cima do Vasco ele vai valorizar. É raça. Pode. Agora, um placar importante pro Corinthians, precisava vencer, saiu da zona do rebaixamento. O Diniz ainda não viu o seu time sofrer gols, tá zerado e ao mesmo tempo conseguiu segurar o resultado com um jogador a menos, hein? Finalistas da Copa do Brasil em um reencontro diferente. O Vasco no meião da tabela do Brasileiro, o Corinthians na zona de rebaixamento. E a atenção deu tom logo nos primeiros minutos. Entradas duras, muita disputa e clima quente. A primeira finalização, aos 10 minutos, foi corintiana, com Alan. Vitinho, novidade entre os titulares, assustou aos 26. E a bola aérea corintiana funcionava. Léo Jardim teve que se virar para fazer uma bela defesa na cabeçada de Ranieri. Pausa para um show de cartões amarelos dados pelo árbitro Davi Oliveira Lacerda. Gustavo Henrique, Thiago Mendes e Tietê. Aos 37, a luz do talento. Rodrigo Garro abusou da habilidade para dar mais uma assistência, 7ª no ano. E Matheus Bidu, de perna direita para a rede. Corinthians na frente. Golaço de Bidu para o Timão!
que a gente vem trabalhando durante esse tempo com o Diniz, a triangulação, e pude ser feliz contribuindo com o gol. Aí, quando as coisas pareciam andar pro Corinthians, lembra do André contra o Palmeiras? Aí foi desvio de um comportamento que não é padrão. É muito difícil acontecer essas coisas. Acredito que não vai mais acontecer. Pô, nem 15 dias depois, envelheceu mal. André entrou firme na disputa com o Thiago Mendes e foi expulso outra vez. Fiz uma defesa forte do André, que da expulsão dele contra o Palmeiras não teve muito sentido. Foi um equívoco de interpretação. Mas hoje foi uma entrada totalmente desnecessária. É de goleiro que sabe sair jogando, que o Diniz gosta? Toma essa classe do Cauê contra o David para finalizar o primeiro tempo. Na volta do intervalo, importância do goleiro corintiano, Cauê teve que tirar para escanteio quando Robert Renan arriscou. Pressão do Vasco e Rojas levou o perigo. O Corinthians respondeu com garra. Mas foi o Vasco que quase empatou aos 22, depois de cruzamento de Paulo Henrique. Daí pra frente, foi o Vasco tentando e o Corinthians batalhando. Spinelli, Andrés Gomes e Spinelli de novo, aos 53. O Corinthians, pela sexta vez seguida, não sofreu gols com Fernando Diniz. Todo mundo muito consciente daquilo que a gente precisa fazer para poder aumentar a nossa chance de ganhar o jogo. Então o sistema defensivo não começa atrás, ele começa na frente. Hoje foi uma prova, mais uma prova disso. Eu não estou tirando meu corpo fora não, mas o que o treinador, no caso eu hoje, podia fazer, eu fiz. É só você ver quantos atacantes eu tinha lá na frente. Então, bom, aí entrar em campo eu também não posso, né? Eu fiz a minha parte. Infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol de empate. No fim, a vitória atira o Corinthians e empurra o Santos para a zona de rebaixamento. Mantém ainda uma sequência inacreditável contra o Vasco. São 19 anos, desde 2007, sem perder para o adversário em São Paulo. Nos últimos 20 jogos, são 14 vitórias do Corinthians, 5 empates e só uma vitória do Vasco. Como explicar esta estatística entre dois gigantes? A gente entra em campo para vencer, independente se for o Vasco, se for o Flamengo, o Palmeiras, se for o Barra, tanto faz, a gente tem que entrar para vencer. Cara, a única coisa que eu posso falar é que eu espero que essa estatística continue ao nosso lado, que esse tabu continue e que a gente possa continuar vencendo eles e qualquer outro time que tiver. E teve, claro, provocação, que não podia faltar no final do jogo. Ronaldão, 3 pontos fundamentais, segurando o Vasco da Gama. O Renato Gaúcho estava a tiririca na coletiva, falando que acabou com vários atacantes, com um jogador a mais, e não conseguiu fazer o gol no Corinthians, que defensivamente tem sido o ponto mais alto desde que o Diniz chegou. O Diniz chegou arrumando a casa nesse setor defensivo, porque o time está bem compactado. E quando sai para atacar, não sai desordenadamente como estava com o Dorival Júnior. Agora é raça. Não é que é raça, é porque está compactado. Ele está pensando o que ele vai falar depois que ele diz que 1 a 0 é ruim. Eu vou ajudar vocês dentro de casa. Pelo investimento feito, né? Porque todo mundo fala que o Palmeiras e o Flamengo tem times e mais times, tem 3 times. O Corinthians só tem isso aí para jogar. Então esse time do Corinthians com o Diniz está funcionando. Por quê? Não toma mais gol. Mas o Palmeiras, diferente. O Palmeiras só contratou o Arias, o Corinthians contratou o Zacarias, contratou o Linger. É que o Corinthians contrata errado. Nós estamos falando do setor defensivo. Qual dos dois jogam na defesa? Todo mundo joga na defesa. A defesa do Palmeiras é a mesma. O Gabriel chegou agora. Vocês estão questionando. Então, o Gabriel chegou agora. Com 35 anos, ele tem 35 anos. Mas então, qual é o problema? A primeira coisa que o... Depois você fala. A primeira coisa que o arrumou. O que o Diniz fez lá? Não vou tomar gol, vamos fechar a casinha aqui. Vamos aqui, pá, organizou a lateral e colocou até o Ranieri, que ontem já deixou o Ancelotti com uma pulguinha atrás da orelha. Porque tu tá sem lateral, seleção brasileira. E por que o Corinthians não toma gol ontem? Por que o Corinthians não toma gol? Agora o menino André. Menino André, o que tá acontecendo com você, menino? Uma falta dessa no campo de ataque, velho. Não deixaram embora? Eu avisei, você tá de brincadeira. Tinha que ter vendido. Não pode fazer uma coisa dessa, filho. Já é a segunda. Agora o Vitinho também. Vitinho, acorda, filho. Filho, que isso, tá tendo oportunidade com o Diniz. O Diniz sabe como é que ele é. Agora, e depois é impressionante como o Vasco... E fechou o meio de campo. Rony, é impressionante como o Vasco, dentro da casa do Corinthians, não rende, não é? São 16 jogos já que o Corinthians em casa não perde pro Vasco. É impressionante. Mas aí e você tinha falou vantagem do Renato, numérica. Né? E você falou do Renato. O Renato fez de tudo mesmo para vencer o jogo ontem. Que o pessoal estava com a pontaria ruim. Quando chutou no gol, tinha o menino Cauê,
que está fazendo um grande trabalho no Corinthians. Isso graças também ao preparador de goleiro lá, o Marcelo Carpes, se eu não me engano o nome dele, que é um baita de um treinador de goleiro também. Edu, vendo o jogo, claro, o Corinthians eu acho que tem muito mérito de, com um jogador a menos, segurar o resultado, se defendeu muito, teve raça, a gente brinca com o Ronaldo, mas a realidade é essa, o Corinthians fez um jogo para segurar o resultado e para fazer 3 pontos e conseguiu. E o Vasco vai lamentar, porque poderia ter até atacado melhor, não mais, mas com mais qualidade. É isso que o meu irmão Ronaldo não entende, o futebol é assim. Futebol você tem que saber se defender também, não é só atacar também não. E o Corinthians sabe muito bem com o Diniz, ele colocou na cabeça dos jogadores, independente da parte defensiva, todos têm que se ajudar, todos têm que estar bem agrupados. E o Corinthians está jogando agrupado. E os jogadores, você sabe o que tem que fazer dentro do campo. Sabendo disso, Renato, aí vai da qualidade, né, do Bidu aí dar um chute de direita. Entendeu? Então, é isso que tem que ter. O futebol é isso aí, foi lá, ninguém vai saber se o Corinthians jogou bem, jogou com um a menos. Agora, essa expulsão aí, eu acho que, como o Ronaldo falou, tem que, pô, André, você é bom jogador, um jogador talentoso, tá surgindo agora, você tem que ter cabeça boa, pô. Não é aquela coisa de querer mostrar raça, igual foi contra o Palmeiras, quer dar soco na cara lá, o Mateuzinho. Não é, isso aí, olha só, essa chegada aí é perigosa para machucar. Quase que ele se machucou, né? Você entendeu? Então, você é um bom jogador e com certeza vai crescer muito mais na sua carreira. E o Corinthians fez o que tinha que fazer. Ninguém vai querer saber se jogou bem, jogou com um a menos, ganhou 3 pontos, saiu da zona de rebaixamento, que era o mais importante. O David Oliveira Lacerda, o árbitro do jogo, nem titubeou-se, sim, já deu o vermelho direto. Uma tesoura por trás, né? E o André também correu o risco de se machucar, a perna dele ficou presa. O que vale ressaltar nesse jogo é a dificuldade. O Vasco hoje não tem mais um jogador com a qualidade do Felipe Coutinho. Então, quando tem a bola, é difícil criar. Não tem esse camisa 10 que desequilibra, que é inteligente ali para deixar os atacantes em condições de fazer gol. E o Vasco se limita a ficar fazendo cruzamento no desespero. O Corinthians, bem posicionado, conseguiu controlar aí o sistema defensivo. E ainda hoje, tudo sobre o São Paulo, que bateu o Mirassol, mais do líder Palmeiras. Vamos trazer detalhes desse jogo entre Corinthians e Vasco da Gama. E o Flamengo, hein? O malvadão tá cada vez mais malvadão. Giro de gols pela Série A, empate do Bahia com o Santos, o Atlético Paranaense venceu, o Grêmio também, tudo pra você. Olha aí o Furacão no G5 do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Atlético venceu o Vitória de virada em Curitiba. Tudo começou com boa jogada de Mateuzinho. René invadiu a área para marcar um golaço, abrindo o placar para os visitantes. Só que aí Viveiros sofreu pênalti polêmico de Kaká aos 30 minutos da primeira etapa. O árbitro Bruno Arleu de Araújo sinalizou. O próprio Viveiros cobrou e deixou tudo igual. Por muitos anos no futebol, o Viveiros é um dos atletas, se não o atleta mais forte que eu já encarei. Dificilmente uma disputa de bola ele vai cair do jeito que caiu. A bola estava quicando, não tinha por que o Kaká, a experiência que ele tem, fazer um pênalti daquele. Então, assim, o resultado foi condicionado a isso. O Vitória formalizou o assunto em nota e deixou claro que vai abrir uma representação contra a arbitragem, assim como na partida diante do Flamengo pela Copa do Brasil. Nos acréscimos, o jogo foi decidido. Luiz Gustavo colocou Arcanjo para trabalhar, mas Viveiros estava iluminado. Virou o jogo. Esse foi o 8º gol do colombiano no campeonato. Ele é o artilheiro isolado do Brasileirão. Podem oferecer o dinheiro que eles quiserem, o Viveiros vai ficar aí. Até quando nós acharmos, nós como Clube Atlético Paranaense, que não tem, porque daí se segurar vai ser prejudicial ao Atlético Paranaense. Luiz Gustavo ainda fez o 3º para fechar o placar, 3-1. Em Porto Alegre, deu Grêmio diante do Coritiba, em um jogo de muitos gols. Mais ou menos. O Coxa começou bem, mas acabou perdendo o lateral Bruno Melo, expulso por essa falta em Enamorado, aos 30 minutos do primeiro tempo. Logo depois, Enamorado fez boa jogada, a bola sobrou para Carlos Vinícius balançar a rede, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 42, o gol que valeu. Enamorado deixou Gabriel Meck na boa e o garoto fez o primeiro dele como profissional. Felizmente ele não estava em posição para poder invalidar o golo e através do golo que ele fez, é sempre marcante alguém como ele, que está nos primeiros passos da carreira, ter estes momentos. No segundo tempo, Wagner Leonardo chegou a marcar de cabeça.
Gol anulado de novo. Adivinha? Por impedimento. E o do Nardoni? Anulado também, impedido. Na reta final, teve vermelho para o técnico Luiz Castro por reclamação e também para Jaci por causa dessa entrada em Amuso. 1-0 Grêmio, voltando a vencer após 5 partidas no campeonato. No sábado, o Cruzeiro conquistou a primeira vitória fora de casa no Brasileiro, ao vencer o Remo por 1-0. Arroio foi o autor do gol da Raposa, que se afastou do Z4. Lá na Fonte Nova, o Santos abriu 2-0. Eric Pulga derrubou bom tempo na área, pênalti para o Peixe. Roleiser cobrou e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Tassiano chutou e a bola foi na mão de Ramos Mingo. Roleiser fez mais um. O segundo tempo foi do Bahia. De falta, Luciano Juba diminuiu. William José de cabeça empatou o jogo. Ainda tivemos depois disso aí chances de fazer o 3-2. Eu lógico que eu cobro e vou cobrar individualmente, coletivamente o que eu vi, mas isso internamente, aqui não. O Santos terminou a rodada na zona de rebaixamento, 17ª posição com 14 pontos. Lembrando que Neymar ficou fora da partida contra o Bahia para ter melhores condições no duelo da Sul-Americana contra o São Lourenço, na Argentina amanhã. O clube divulgou que o camisa 10 teve virose no sábado e por isso não treinou com o grupo no domingo, mas que vai se juntar ao elenco hoje em Buenos Aires. Edu Dracena poupou Gabigol e Neymar do Campeonato Brasileiro, saiu ganhando por 2-0, 2 pênaltis que, na minha opinião, foram legítimos e tomam 2-2. Tudo bem que era na casa do Bahia, mas aí o Santos vai para a zona do rebaixamento. Ó aqui, olha isso aqui. Preocupante, Renata. Olha, eu vou falar um negócio, é por isso que eu comemorei demais o empate do Inter com o Botafogo, hein? Porque se não fosse aquele empate, sei não se hoje eu não estaria sendo humilhada mais uma vez, que eu tô quase ali, hein? Agora, olha o que chama atenção. Santos, Inter, Galo, Corinthians, Vitória, Cruzeiro, Grêmio, Vasco. Até o Vasco eu diria que é bem problemático. Mas o que acontece com o Santos, Edu? Qual é a explicação? É falta de confiança? Mudou o treinador? Ele troca as peças? Tem rodado bem o elenco? Falta um padrão? Qual é a sua expectativa para o Santos? Porque, por enquanto, está decepcionando. Renata, como eu falei já algumas vezes aqui, o Santos é além do futebol dentro do campo. A questão extra-campo influencia muito a equipe do Santos Futebol Clube dentro do campo. Você vê ontem não, no sábado, um jogo... No primeiro tempo, o Santos, um dos melhores jogos que eu vi do Santos nessa temporada foi o primeiro tempo, os 45 minutos do Santos, primeiro tempo, marcando muito bem, saindo no contra-ataque, os jogadores se entendendo ali, por mais que o Cuca mexeu na equipe, colocou o João Ananias, um zagueiro muito bom da base. É isso que tem que fazer, colocar os moleques da base para jogar, sabe, dar energia para esse time. E aí, no segundo tempo, ficou se defendendo, toma um gol, aí o Bahia vai para cima e é natural jogando dentro da casa. Aí depois no finalzinho, mais uma vez, toma um gol de cabeça da mesma forma que tomou contra o Fluminense. A parte defensiva marcando muito a bola, em vez de marcar o jogador. Tem que marcar o jogador, deixar a bola. E aí acaba tomando o 2-2, que para mim assim, foi um balde de água fria, porque o Santos jogou para vencer a equipe do Bahia. Cicinho, para você o Santos vai sofrer nesse Campeonato Brasileiro ou é apenas um momento instável, ruim? Não, já está sofrendo já. E acredito que vai perdurar esse sofrimento exatamente por esses vacilos que o Santos acaba se pregando, né? O Santos, ele precisa um pouco mais de experiência. Um momento como esse, você faz um resultado 2-0, mesmo que você tome um gol, que é normal para a equipe da casa, você tem que saber controlar o jogo, você tem que esfriar o jogo, não deixar esse ímpeto crescer. E o Santos será que se o Neymar estivesse no banco ali, de repente, para entrar uns 20 minutos ali, para a experiência, assim? Talvez se o Neymar estivesse lá, ele estaria dentro de campo. Eu não acredito que o Neymar vai viajar para um jogo desse. Foi poupado, jogar só 20 minutos. Não, eu não acredito que vá para isso. O Neymar, então, se o Neymar estivesse num jogo como esse, ele seria esse cara para controlar. E o Santos, pelos espaços que teve, talvez conseguiria a vitória. Mas é difícil você falar no si. A questão é que o Santos precisa melhorar dentro de campo, porque está tendo muita dificuldade e vai sofrer muito aí. E só para avisar, o Cuca falou bem antes que ele não viajaria. Então não foi uma decisão de última hora. Sim. Até falaram numa virose do Neymar, mas ele avisou na última coletiva que o Neymar seria poupado
no jogo contra o Bahia. E o Gabigol também, né, acabou sendo. Olha, eu não gosto de comparar, porque não tem nada a ver. Mas veja só, o Edu, que tá em todos os lugares da tabela, tá feliz, claro, é líder, não é? O Ronaldão também comemorando a vitória excelente pra cima do Vasco. Euzinha, como diria o Capilanes, comemorando um empate. E o Cicinho, que ganhou no brinco de ouro, saiu do seu estádio, venceu o Mirassol, que tinha sido vitaminado pelo meu Inter por 1-0, né, o Luciano? E o Cicinho tá desse jeito, assim. E não é só o Cicinho, não, hein? Porque tem muita gente na mesa batida. Tá triste. Tá triste. O São Paulo do pressionado Roger Machado começou pressionando o Mirassol no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Mais de 15 mil torcedores queriam fazer o time se sentir em casa, já que o Morumbi se preparava para receber um show musical. Enquanto o torcedor comum vaiou o nome do treinador anunciado pelo sistema de som, a organizada demonstrou apoio. O Leão Caipira chegou com perigo pela primeira vez aos 13 minutos com o Reinaldo. O Mirassol bloqueou 10 das 13 tentativas do São Paulo no primeiro tempo e assustou a torcida são paulina ao marcar com o Alisson, mas a arbitragem assinalou um impedimento. O duelo entre Caleri e João Vitor esquentou no fim do primeiro tempo, que terminou sob vaias da torcida tricolor. O segundo tempo começou movimentado para os dois lados. O Leão começava a gostar do jogo enquanto a impaciência dos tricolores nas arquibancadas aumentava. E ameaçou explodir quando Roger Machado trocou Bobadilha por Luan. Mas não deu tempo de piorar a relação entre técnico e torcedores. Na jogada seguinte, o Wendel cruzou na cabeça de Luciano. Subiu e testou pro fundo do gol. Walter ainda toca na bola. No centro do gol é forte demais a queima-roupa Luciano. Luciano tem sido o nome do São Paulo. Quarto gol do camisa 10 no Brasileirão, com direito a abraço no treinador na comemoração. A gente percebe quando o profissional, né, ele tem seu contrato, ele cumpre bem seu contrato, ele trabalha bem pro clube que ele é contratado pela sua carreira, né, mas também a gente percebe com bastante nitidez quando o atleta se envolve com o trabalho. Luciano se tornou o terceiro maior artilheiro do São Paulo em campeonatos brasileiros. Ultrapassou Rogério Ceni e chegou aos 66 gols, atrás apenas de Serginho Chulapa com 83 e Luiz Fabiano com 108. Final sem vaias, 1-0 São Paulo, e o Leão Caipira segue na zona do rebaixamento com 9 pontos. O resultado acabou com uma sequência de 3 vitórias do Mirassol em confrontos recentes com o São Paulo. Para o tricolor, valeu mais do que isso. 3 pontos importantes para o São Paulo, que só havia vencido um dos últimos 5 jogos pelo Brasileirão. Além da manutenção do 4º lugar com 23 pontos, a vitória deve trazer um pouco mais de tranquilidade para o trabalho do técnico Roger Machado. Hoje o que eu vi, a resposta que eu tive hoje foi um torcedor transformando a atmosfera de um estádio que não é o nosso como se a gente estivesse na nossa casa. O São Paulo volta a campo na terça para enfrentar o Milionários pela Sul-Americana em Bogotá, na Colômbia. Cicinho, mais 1-0 na rodada, que valeram, se a gente for pensar, os 3 pontos foram validados pelo São Paulo. Um jogo contra o Mirassol, que tinha vencido o Inter em Porto Alegre. Não foi um espetáculo, uma apresentação de encher os olhos, mas venceu o Cicinho. E é nisso que o torcedor são paulino está se apegando agora. Não, a questão é quando você vê que seu time é limitado, aí você não cria expectativa nenhuma. Quando você vê que você tem um bom time competitivo, você sonha com coisas mais altas, certo? Então esse brilho do São Paulo sumiu. Hoje o torcedor são paulino não sonha com coisas mais altas, vai estar exatamente... Em quarto lugar? Ah, mas você vai se contentar com o quarto se você estava em primeiro? Mas você vai estar brigando, você está em quarto, você está perto da briga. Você está brigando pra quê? Ué,
Tá em quarto lugar. Tá brigando pra raça? Quem gosta de raça é o Ronaldo. Quem gosta de raça é o Ronaldo. Quem tá satisfeito com estar com 15 pontos, ganhar por 1-0, jogando na luta, é o Ronaldo. Então, assim, o torcedor São Paulino tava respirando outros ares. Mas, assim, vamos comemorar 1-0. Se pra vocês está bom, pra muitos está bom. Pra você também, Cicinho. Beleza. Nada tá bom, velho. Tem um jogador que tá se destacando nos últimos jogos, é o Luciano. Não só pela raça, pela entrega, mas pelos gols. Ele supera o Rogério Ceni, se transforma no terceiro maior artilheiro da história do São Paulo. Então é uma coisa para ser comemorada, que tem um jogador que está incentivando. Na hora da comemoração, do gol, ele chamou e apontou para o Roger Machado. Chamando a responsa. Não, isso daí, a questão é, ninguém falar que contra o Roger Machado, a questão é o sistema de jogo, o torcedor está vendo, o torcedor está analisando. O Luciano é esse jogador que não desiste, então ele contagia. O grupo tem momentos também que ele acaba extrapolando e chamando, né, para cima o adversário, né? O adversário está até apaziguado ali, aí toda essa euforia do Luciano chama o adversário novamente para o jogo e às vezes prejudica o São Paulo, mas o Luciano está vivendo um bom momento, o São Paulo tem que aproveitar isso. E a próxima partida do São Paulo será em casa contra o Bahia do Mito. Mais uma pauleira. Mas antes disso tem o Milionários. Vamos ver se a gente pega um pouquinho de dinheiro. Bom, é engraçado, nem sempre a gente vai poder comemorar uma vitória. Eu queria uma vitória por 1-0. Confesso que eu até tenho inveja de vocês três aqui. Mas eu me contentei com o 2-2 em Brasília, no Mané Garrincha. O Botafogo abriu o placar com um golaço do Danilo, que é a seleção certa, não tem nem o que fazer. É um jogador que está arrebentando. Depois empatou com o Carboneiro, aí o Botafogo faz o 2-1 e o Bernabé empata. Bernabé é atacante, estou gostando, 2-2. Vão ter ganhado o Fluminense agora. O empate é muito bom. Fora de casa. O empate é bom. Antes da bola rolar, a diferença entre os times na tabela da Série A era de apenas 3 pontos. E como os dois compartilhavam momentos de instabilidade na temporada, o duelo de Brasília em campo neutro e com torcida dividida serviu de chance para um fôlego novo diante dos mais de 16 mil torcedores que estavam ansiosos para ver de perto a partida no estádio Mané Garrincha. O Botafogo dominava, mas foi o Inter que tentou o primeiro ataque do jogo aos 17 minutos. Alejandro lançou o Vitinho, que reclamou de falta de Alexander Barbosa, mas o lance já estava parado por impedimento. E no último lance do primeiro tempo, Carboneiro cruzou e, de letra, Alejandro forçou o Neto a fazer a primeira defesa dele no jogo. Empate sem gols na etapa inicial. A emoção que faltou no primeiro tempo sobrou no segundo. A partida recomeçou acelerada e Danilo se livrou da marcação para abrir o placar com um golaço aos 8 minutos da segunda etapa. É o que eu falei antes já também em outras entrevistas, é continuar treinando bem, continuar ajudando o Botafogo, jogando bem. E graças a Deus estou podendo fazer isso para poder ter o nome lá na Copa do Mundo com o Federer na lista. E mal deu tempo do Botafogo comemorar. O Inter buscou o empate com o Carboneiro, que recebeu o belo passe de Alejandro e deixou tudo igual. O Botafogo seguiu pressionando e na sobra dentro da área, Medina aproveitou o rebote para colocar o Glorioso na frente. 2-1 e festa da torcida alvinegra do DF. E assim como foi no primeiro gol, a reação colorada foi rápida. A bola alçada foi rebatida e caiu nos pés de Bernabé, que contou com um desvio para empatar. Empate em 2-2 entre as equipes. Sentimentos distintos após o apito final. Tácticamente foi um bom jogo, fizemos um bom jogo. Jogamos contra um rival que vinha muito empolgado, vinha fazendo bons jogos. Eu acho que nós podíamos ter feito mais gols, esse é o primeiro ponto. Obviamente que o adversário também joga e também tem mérito, e também defende, e também ataca, mas tivemos mais chance que o adversário. O empate mantém a distância entre os dois clubes na classificação do Campeonato Brasileiro em apenas 3 pontos. Enquanto o Colorado segue buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Glorioso tenta se aproximar do pelotão da frente. O nosso intuito é voltar a vencer, né? Acho que assim a gente vai trazer o torcedor de volta, né? O torcedor saber que a gente está trabalhando bastante para poder evoluir, para poder fazer um jogo que deixe o torcedor contente, né? Estamos frustrados pelo empate, pela forma como o jogo decorreu, como foi dito aqui, mas
temos que mudar o chip, porque terça-feira a mais aqui não dá para descansar e agora é pensar nos 3 pontos de terça-feira. Eu falei aqui, não é possível, sobrou o Ronaldo pra mim. Ronaldo, hoje você sentará aqui ao seu lado. O que aconteceu? O que acontece? Tá vendo? Gente, eu não tô triste com a rodada, não adianta, hoje você não vai conseguir. Seguinte, pessoal, vamos começar o debate. O Ronaldão, 1-0 foi o placar predominante. E muita gente comemorou. Ele falou que o 1-0 do Corinthians foi ótimo e o do Palmeiras péssimo. É porque teve gente Depois comemorando vocês vão empate. explicar isso que eu vou perguntar. Eu comemorei empate. Então eu tenho que comemorar a vitória, bebê. Mas por que o do Palmeiras foi péssimo? Porque todo mundo fala que é o time, que é o bambam. Você não viu o Flamengo metendo logo 4 e deixando mais mas o que os tem a caras ver? tudo Quem é o branco? líder do campeonato? O que tem a não ver é que Palmeiras? o Urubu tá deitando e enrolando. Ó. Eu só vou te contar que hoje, no final do programa, vai ter cadeirão. Outra vez. Teve um time que subiu aí, quase caiu no cadeirão, bebê. E teve outros que subiram várias vezes e nada aconteceu, né? Bebê. Uns têm sorte, outros não. Vamos ver esse campeonato até o final. Tem uma turminha ali que tá sofrendo, hein, gente? Ulisses Costa. Aí a cadeira tá sofrendo. Bom dia, boa tarde a todos. Um abraço pra você. Você está sério hoje? Isso. O que é isso? Eu não consigo Falaram, entender essas coisas, né? É Eu não isso consigo, aí. não consigo. Tô feliz da vida, tudo bem. Parabéns à Portuguesa e ao Marília. Portuguesinha. Subiram pra 2 do Paulista. Briosa. Um abraço pra vocês, Lusa, campeão. A Briosinha, que o Ronaldo jogou lá, Joguei menina. lá, menino. Fez história 2 anos, lá, 2 Ronaldo. anos joguei na Portuguesa. Parabéns, Ei, coisa hein? boa comemorar um título. Não sei nem quando vai acontecer isso na minha vida. Em contrapartida, estou curiosa para saber se Marco Aurélio Cunha comemorou demais o final de semana ou está aguardando os próximos capítulos e as próximas rodadas. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Renata. Comemorei. Uma vitória sempre deve ser comemorada. Não foi fácil, não. É um jogo difícil. São Paulo podia ter ganho, podia ter perdido. Aquele jogo, quem faz um gol ganha. Existem partidas que eu vejo assim, quem faz um gol ganha. E um monte de 1-0 aí, assim, por uma bola e tal. São Paulo ganhou e tá ótimo, eu tô feliz. Tem hora que o importante é ganhar, o resto não importa, né, Chico? 1-0. Você tá na turma do 1-0, que foi bom ou que foi ruim? Pelo amor de Deus, tem gente que não gosta de 1-0. Não é o meu caso. Boa tarde a todos, estou feliz. 1-0, 5-0, valem os mesmos 3 pontos. Agora, a Renata falou que não sabe quando vai comemorar um título, né? Comemorou ano passado com o Roger Machado. Vejam só como é a vida. E comemorou muito. Eu gostaria era de ser competitiva, de não sofrer, de não estar na 16ª colocação. 2-0, empatou não, mas 2-2. Por isso mesmo, eu falei que eu valorizei esse. Tem empates e empates também. Empate com o sabor de 2-2 em vitória. Brasília foi ótimo. Agora... Quem é que Vamos, Inter. Primeiro, um astral melhor. Que isso, rapaz. Não, deixa eu falar um negócio. Esse cara aí, ele me tira do sério todos os dias. Vou até levantar. Fazer o programa em pé, cansei de sentar. Que aí você tem que fazer? Levanta! Levanta e sacode a poeira e resolve as coisas do Inter. E agora é a hora da onça, Belial. Não, agora é a hora de falar com o Sgarbi. Você fica na sua. Sgarbi, comemore, reaja, viva, seja e aconteça. É isso! Logo na minha vez, o Negrão solta esse som aí. Tudo bem aí? Beijo pra você, meus amiguinhos aqui do programa. Que seja uma semana muito boa pra todos nós. A semana, tenho certeza, será maravilhosa para Edu Dracena. Este aí não sai do topo da tabela. Sofre ali no meio, lá na zona do rebaixamento, mas tá no topo. Estamos na média, né, Renato? Vamos dizer boa tarde aí a todos, meus amigos. Ânimo, Sgarbi, ganharam o jogo de 1-0, meu. Carlos Miguel pode ir pra seleção, hein? Não sei não, hein? Ancelotti, fica de olho, hein? Ronaldão, palpite agora. E palpite? Mas já? Já. Nossa senhora, que tá lá, Onde gente. você imagina que está João Paulo Capelani? Tá lá tentando Que secar. pé frio, gente. Sai daí. Tá secando em algum lugar. Meu Deus do céu. É na casa do líder. Secando. Quero ver falar de arbitragem hoje. Mas ele foi bem também. Quero ver ele reclamar da arbitragem. Que ele é o caçador de incoerências, não é? Eu quero ver a verdade. Hein? Boa. Oi, Capela! Ele se autocaça, então. Agora quer dizer que é chororô.
Porque semana passada era tudo mimimi, chororô, que eu não sei o que não sei o que. Agora que o Vitória tá de mimimizinho, eu tenho que falar da arbitragem. Foi pênalti em cima do Viveiros e por isso eu estou aqui, pra cuidar do passarinho, porque aqui está o Viveiro. E o Viveiro cuida dos passarinhos. E eu estou abraçando meu periquito aqui. Ui, abraça. Não, gente. Ai, lá ele. Ai, não tem mais jeito. Eu não consigo cuidar do Capelani. Agora vem a depressão, hein? É o seguinte, ele tem dois lados, vocês sabem disso. Não, doutor Galo. Ele vai falar que foi ótimo, que bateu um remo, longe de casa, aquela coisa toda. Só que em Minas, dentro da Arena MRV, o Flamengo foi retumbante, goleou, amassou, passou por cima, triturou não, quadriturou, porque foi 4-0. Everton Guimarães e o Hulk, vai embora, Everton, tá tudo estranho no Atlético, e agora? Renato, eu posso dizer a você, bom, em primeiro lugar, não é hábito, né? Você está com uma indumentária como a de hoje, e como eu agrado muito, né, de um blackzinho, você tá maravilhosa num black, hein? Tá maravilhosa, mas isso aí tem alguma relação com luto pelo Atlético, porque o Atlético ontem esteve morto em campo, absolutamente morto. O Flamengo teve compaixão, tá? Não é fácil ter O Flamengo é um amigo, viu, amigo? O Flamengo é um amigo. É mais difícil manter. Porque o Flamengo teve compaixão. Fez 4, poderia ter feito 6, 7, tranquilamente. Se forçasse, eu acho que o Léo Jardim fez por mim. Porque ele gosta de mim. Eu gosto dele, mas com ressalvas. Mas ontem o Flamengo tirou o pé. Renata, o Flamengo ontem tirou o pé. Sabe o Brasil e a Alemanha, o 7-1? Pois é. Teve um momento que a Alemanha tirou o pé. O Flamengo ontem tirou o pé. Porque se tivesse forçado, a vergonha teria sido maior, muito maior. Então é de se lamentar. O Atlético, você está reclamando do Inter, o Atlético está embicado, mas fortemente rumo à Série B. Portanto, o seu time, a sua instituição, aquela que você ama, está vendo uma situação até mais confortável que a do Atlético. Olha, conforto não é uma palavra adequada no meu caso e no seu, Everton. Porém, conforto é uma palavra tranquila para ser usada para o líder Palmeiras, que até sem Abel Ferreira joga fora de casa, faz esse 1-0 simples, básico, feijão com arroz e continua muito líder e vendo o Flamengo em crescimento, em expansão e goleando. Para defender um gol que já teve até santo, não basta ser grande. Se fosse só isso, Carlos Miguel já estaria garantido. Afinal, são mais de 2 metros de altura. Para ser goleiro do Palmeiras, mais do que boas defesas, é preciso superar o que parece indefensável. Saber defender também é um dom e defendemos muito bem e também faz parte do jogo. Contra o Bragantino, em 5 minutos, Hurtado cruzou na área. Lucas Barbosa desviou e o goleiro alviverde reforçou do que é capaz. Pra falar a verdade, eu assustei dele pegar essa bola. A primeira bola para mim era indefensável, ele pegou. Tanto que ele não consegue tirar a bola de cima do gol, a bola cai em cima do travessão. Segunda etapa, segundo milagre. O cruzamento dessa vez foi do Pita. Lucas Barbosa, agora de frente pro gol, cabeceou. E deu Carlos Miguel de novo. O adversário teve 2 oportunidades, o nosso goleiro teve bem nas 2 ações. E o jogo resume-se a isso, mais 3 pontos para o Palmeiras. Ontem, 26 de abril, foi literalmente dia do goleiro. Pelas redes sociais, o Palmeiras resumiu bem o jogo em Bragança. Atuação de gala do camisa 1. Carlos Miguel foi o cara do jogo, mas essa não foi uma boa atuação isolada. Em 38 partidas pelo Verdão, ele ficou metade sem ser vazado. O índice é o melhor entre todos os 18 goleiros do Palmeiras neste século, incluindo o ídolo Everton e o reserva Marcelo Lomba. Confiança
gigante que ele passa pra gente ali. Ele tá até acostumando a gente meio que mal, né? Porque tem às vezes que a gente até deixa os caras chutar, você não se esforça bastante, sabe que tem um paredão ali, então... Não, mas a gente fica muito feliz por ele, é gigante, tá fazendo boas partidas, ajudando bastante a gente. Foi o terceiro jogo seguido do Verdão na baliza 0, uma marca antiga desse time. Ficamos felizes, 3 jogos sem sofrer golos. É um padrão desde que estamos no Brasil, sofrer poucos golos, ter defesas consistentes, equilibradas ao longo do tempo. A única rede que balançou foi a do adversário. Longo lançamento do Andreas Pereira. Sousa acreditou e ajeitou para Flaco Lopes fazer o gol do jogo. Vantagem simples. Tem sido assim. As últimas 8 vitórias do Palmeiras no Brasileiro foram só por 1 gol de diferença. Vitória magra, pra gente, importante são os 3 pontos. Se ganhar de 5-0 ou de ganhar de 1-0, os 3 pontos são iguais. Os últimos 3 estão na conta de alguém que tem mostrado ser mais do que um grande goleiro. Carlos Miguel foi gigante. Bora. E o primeiro a reconhecer as qualidades de Carlos Miguel aqui neste programa, longe dos outros, foi Ronaldo Giovanelli. Quem diria, hein? Você. É verdade, bem lembrado, bem lembrado. Eu já ganhei uma copinha com ele também, né? Foi. Agora, Chico Garcia, você que é reconhecidamente hábil com as palavras, qual seria a palavra para definir este atual líder do Brasileirão, o Palmeiras? Estratégico, poderia ser eficaz, poderia ser cirúrgico, poderia ser resiliente. Apito. O Abel usa muito dessas palavras. Cara, o Palmeiras é impressionante. É muito difícil roubar ponto do Palmeiras, porque não é um jogo ocasional, né? A gente está analisando o jogo contra o Bragantino, que obviamente, por estar em casa, fez a sua pressão em determinado momento do jogo, e aí tem um goleiro lá para isso, mas ele realmente vive uma fase espetacular. Mas se a gente olhar, a campanha é inacreditável. A gente está falando de uma derrota em 13 jogos, gente. Então, assim, o Palmeiras é aquele time que ele vai jogar mal, ele vai ganhar, ele vai jogar bem, ele vai ganhar, evidentemente, ele vai jogar mais ou menos, ele vai ganhar também. No máximo, se der tudo errado, como talvez até o torcedor do Palmeiras não engula ainda aquele 0-0 contra o Corinthians com 2 a menos, mas ele vai lá e consegue um empate, pelo menos, que o torcedor resmunga e tudo mais, e aí daqui a pouco no jogo seguinte ele já ganha, e ganha bem, e vai indo. É impressionante, é um time... eu até acho que o jogo passado, que foi contra quem, me ajudem, foi um jogo difícil. Copa do Brasil? Que o Gomes fez um gol que O que você está falando de qual competição? Eu tô lembrando de um jogo passado do Palmeiras, que... Atlético Paranaense. Obrigado, Charles. Para mim, ali foi o jogo de campeão do Palmeiras. É um jogo em que ele demonstrou toda a dificuldade, a adversidade, foi lá e ganhou o jogo. Para mim, o Palmeiras ele faz a cada rodada jogos de campeão. Vai ser campeão? Não sei. O Flamengo tá chegando, tem muita coisa. Mas jogos de campeão. Ele está pronto para ser campeão. É um time que joga sendo campeão. Ele joga dando recado aos outros. Estou aqui para ser batido, tentem vocês. Eu vou em busca do título. Marco Aurélio Cunha, você concorda com o Chico? Eu diria que a palavra mais que eu entendo do Palmeiras é pragmático. Olha, é pragmático. Pragmático. É um time que faz o que necessita. Me lembra muito um pouco o São Paulo do Muricy, que ganhava... Eu ia lembrar isso também. Que ganhava jogando mais ou menos, jogando bem ou jogando mal, ganhava. Ganhou então, do Tite também. Quantas partidas em seguida. Faz tempo pra caramba. Então, faz tempo. Esse São Paulo era muito bom. Então, o Palmeiras é um time eficiente, que tem um grande goleiro, que define bolas difíceis, isso é importante no futebol. Tem uma zaga espetacular, jogadores de frente que sabem resolver o jogo, mas é o time a ser batido. Só que vem aí uma locomotiva atropelando por trás, né? Eu acho que o Flamengo é um time que pode sim competir com o Palmeiras até com mais qualidade técnica. O Palmeiras é mais competitivo, pragmático, o Flamengo é mais festeiro e competente em talento. Então vamos ver o que vai acontecer. Festeiro? E que festa aprontou em Minas ontem. Foi uma micareta, hein? O carnaval todinho. Vários blocos. Renata tá demais hoje. Olha, o Palmeiras, ele parte da sua administração até o campo de jogo. Até a lavanderia de uniforme. Então, é tudo correto, tudo perfeito. A Leila faz uma administração invejável.
de altíssimo nível. A gente tem que elogiar isso constantemente, não pode esquecer. Não existe problemas fora de campo que atingem o campo de jogo. Não sabemos de disciplina, não tem disciplina. Não tem, os jogadores cumprem com quem tem que cumprir. Ninguém desaparece. Ninguém some como a Arboleda, você está dizendo no São Paulo. Tá magoado. Mas brigou quando foi substituído, brigou. Foi substituído e brigou. Mas você também não vê jogador reclamando do departamento médico, né? Todo mundo trabalha, não reclama do apito. Entendeu? Agora, é um time... Gostei que o João voltou a dar entrevista. Isso. Tem que voltar. Isso aí eu acho um erro. Não tem nada a ver. Dentro da democracia do Brasil, eu acho que eles são portugueses, tem a linha deles, eu sou um cidadão português, mas quando eu estou em qualquer país do mundo... Não, mas quando você está em qualquer país do mundo, você tem que seguir a regra daquele país, a cultura daquele país, né? Que nem a gente vai para uma Copa do Mundo, a gente respeita as leis e a cultura do país que nós estamos. Isso é elementar para eles, às vezes falta um pouquinho. Eu acho muito, as coletivas, tem que mudar isso, temos que fazer aquilo, é só crítica. Aonde se ganha o pão, onde se é elogiado pra caramba, o caso do Abel, onde é campeoníssimo, elogiado por mérito dele, por merecimento, onde é campeoníssimo. Mas o Palmeiras, Renata, é tudo certo. É mais certo que o próprio Flamengo. Agora, Edu, eu vou passar pro Capelanes também, já, mas tem um detalhe. O Piquerez não está disponível. Ontem o Murilo lá não estava. O Abel Ferreira não estava. O Vitor Roque fora. E a dupla Flaco e Sousa até que se entendeu, porque o gol foi produzido por eles, não é? E mesmo assim, com adversidades, o Palmeiras vai se superando. Vai superando, Renato. E o time do Palmeiras tem um estilo de jogo. Você pode pegar. Por mais ontem que os pontas, tanto o Alan como o Arias, não jogaram tão bem com a bola nos pés, mas taticamente eles cumpriram a função, né, que tinha que fazer. E o Palmeiras, sabendo disso, os jogadores que entram em campo sabendo disso, eles fazem o que o Abel pede. E isso que é o mais gostoso. A questão que o pessoal que a gente sempre fala, Renato, você cumprir taticamente o que tem que fazer. E aí, com a bola nos pés, tecnicamente os jogadores sabem e tem muita qualidade para isso. Então a gente vê que o Palmeiras tem o seu jeito de jogar. Como o doutor falou que é pragmático, e é isso. Não tem essa firula, aquela coisinha toda. Aí vai lá, é eficiente, tem chance, faz gol, ganha de 1-0. Não importa. São 3 pontos que lá no final pode fazer a diferença. E fora de casa. Agora tem um detalhe. As anteninhas foram ligadas, porque Capelanes captou uma incoerência aqui no programa. De quem, Capela? A incoerência é ele falar. Ai, meu Deus do céu. O Ulisses, ele ia dar o recado aqui, fazer um ditado. Ele começou que onde o pão, aí depois ele já mudou e foi pro outro lado, né? O pão, o leite, café. O Chico, o Chico, ele pegou e já decretou o Palmeiras campeão brasileiro. Quer dizer, haja precocidade nisso. 13ª rodada. Calma. Doutor Marco Aurélio Cunha, o senhor mora aqui dentro do meu peitinho, do meu coraçãozinho gostosinho. Doutor, eu só quero entender uma situação. O senhor fez um preâmbulo aqui, analisando que o Palmeiras é o time a ser batido. E mesmo assim, o chamou de pragmático. É uma incoerência, né? Se é o time a ser batido, mas é pragmático, tudo bem, aí passou. Aí o senhor deu uma sequência na frase que me chamou a atenção. Aí pela frente vem uma locomotiva chamada Flamengo, que é até melhor tecnicamente falando. Então, se o Flamengo ele é até melhor que o Palmeiras tecnicamente falando, então, no caso, o Flamengo é o time a ser batido nesse Campeonato Brasileiro. E não o Palmeiras, como o senhor falou. Capite? Não, é líder? O incoerente é você. O Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol em mas se casa. ganhar, não passa o Palmeiras. Daqui a pouco tem confronto direto. Doutor. Incoerente é você. As suas palavras é incoerente. Calma, é o doutor que tem que defender. Ele quer ser o doutor Marco Aurélio. Porque todo mundo entendeu o que ele quis dizer. Eu vou explicar pra ele. Eu tô falando com você, eu tô falando com o doutor. Eu vou explicar pra você com exemplo facílimo. Eu tô falando com o doutor, não quero falar com você, cidadão português. Eu vou explicar pra você com exemplo facílimo. Nem sempre o time que encanta é campeão. A seleção de 82 era um deslumbre. A Itália pragmática foi campeã. Por acaso a Itália é o time aqui do Palmeiras, os italianos. E o Brasil festivo seria o Flamengo. Então nem sempre o grande time é o campeão. Às vezes um time mais pragmático vence uma Copa do Mundo ou vence um Campeonato Brasileiro. Entendeu? Humilhou. Comparando. Agora, doutor João, pede no cachorro. O doutor comparou o Campeonato Brasileiro com a Copa do Mundo. É isso? Tudo é futebol, não é? Tudo é futebol. Vai que o Everton também quer falar sobre o Palmeiras. Aliás, o defensor maior do Palmeiras, quem é neste programa? Quem? Everton. Ah, pensei que... Ah, tá. É o Everton. Eu pensei que era outra pessoa. É ele,
Bertão? Aliás, Renato, semana passada eu tava em São Paulo. Responde aí, ó. Em um dos dias que eu tava aí, eu tava num shopping aí, o Abel Ferreira passou com a esposa dele, mas me deu vontade de dar nele uma catada e dar um abraço, um beijo nele. Falei, você é bom demais, cara. Mas eu fiquei sem jeito, não quis tietar, eu tenho vergonha, eu sou um cara tímido fora do ar, curiosamente. Então eu não quis fazer isso não. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu vou repetir uma frase que eu já disse aqui, que é o seguinte, quando o Palmeiras joga mal, o Palmeiras ganha de 1-0. Quando o Palmeiras joga razoavelmente bem, o Palmeiras ganha com uma diferença de 2, 2-1, 3-1. Quando o Palmeiras joga muito bem, ele goleia. Então, quer dizer que ele jogou mal? Não. É que o Red Bull Bragantino tem feito um bom campeonato dentro das suas condições e o Palmeiras foi lá, ganhou. E eu tô com o Edu na seguinte questão. São 3 pontos, independentemente de ganhar de goleada ou de ganhar de placar mínimo, como foi esse caso aí. A questão é a segurança no jogo. É um time pouco exposto, é um time que se forçar, ele consegue ganhar o jogo do adversário, ele envolve o adversário, é difícil entrar na defesa do Palmeiras. Então a questão é essa. E aí a gente pega o ano de 2026, em 25 jogos, o Palmeiras perdeu 2. O Palmeiras perdeu apenas e tão somente 2 jogos. Então eu entendo a euforia de hoje, depois da vitória não, do amasso do Flamengo ontem aqui contra o Atlético. Eu estou falando a euforia de tentarem colocar o Flamengo muito superior ao Palmeiras, coisa que não é. O Palmeiras, para mim, é um time mais seguro. O Flamengo tem um time mais talentoso. E o campeonato é entre os dois. Aliás, ou não. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores, os dois favoritaços. Favoritaços. Então, quem apostar em um dos dois para ganhar qualquer um desses campeonatos, vai apostar bem. A questão é que o Atlético, quando jogou e perdeu para o Santos, todo mundo colocou o Neymar na Copa. O Atlético, quando jogou com o Remo, a turma olhou e falou, olha, o Remo vai dar trabalho na competição. Ontem o Atlético jogou contra o Flamengo e todo mundo hoje coloca o Flamengo no patamar que ele merece. Mas não é bem maior que o Palmeiras, não. Seguiremos a resenha do debate com o João Pedro Sgarbi, mas é lá no YouTube. Agora, recadinho. Sgarbi, você que pertence à parte privilegiada do campeonato, está no G4. Como você vê o seu adversário líder Palmeiras? Não, querendo derrubar o Roger. Adversário não, já reconheço aqui que não é adversário. Você tá igual o Cecinho. Não é adversário, é outra briga no campeonato. Outro patamar. É outra briga, e é verdade. Outra prateleira. A gente tem que valorizar mais, e quem sou eu aqui para dar conselho, para falar alguma coisa pro torcedor palmeirense que sente ali o sentimento do clube e tudo. Só que, cara, tem que valorizar muito, 1/3 do campeonato, essa campanha do Palmeiras. Porque eu vejo questionamento, mas não tá jogando tão bem. Mas aí o Flamengo meteu 4 fora de casa. Cara, 1/3 do campeonato. Palmeiras com 10 vitórias, 2 empates. Um empate foi na primeira rodada ali contra o Galo. Aí uma derrota só naquele jogo contra o Vasco também, que tava chegando Renato Gaúcho naquela fase. Então essa campanha do Palmeiras tem que ser muito valorizada. Empate contra o Corinthians, um clássico. Contra o Corinthians, Esse acho que é o mais lamentável. Que a torcida pelos 2 jogadores a mais, né? Exatamente. Só que assim, essa campanha, jogando bem, jogando mal, tem jogo que vai encantar, tem jogo que vai ser mais pragmático, como diz o nosso queridinho doutor Marcelo doutor que fazem. Então, na minha opinião, faz parte do campeonato e tem que ser muito valorizado essa campanha aí, 1/3 da competição que já foi. São 13 jogos e 10 vitórias, é muita coisa. Que isso. E voltamos. Que inveja, né? A parte boa da vida é que quanto mais velha você fica, mais modesta você vai ficando também. Menos ambiciosa, comemorando pequenos resultados, pequenos empates. Acabou o Campeonato Brasileiro hoje. Qual a posição que você gostaria de ver o Inter? 12.
12? Ah, não, aí larguei, agora parei. Ai, gente, ó. Ai. Semana começando, o mundo do esporte pegando fogo. E nada melhor que começar com o pé direito, garantindo vantagens de verdade. Gente, vocês já conhecem o Noviverso? Se ainda não conhece, para tudo! E presta atenção aqui em mim. O Noviverso é o programa de pontos da Novibet que transforma sua diversão no mundo das apostas por benefícios reais. Tá vendo? Aqui no telão, ó, é muito fácil participar. Cadastrou, já ganha pontos. Fez login, mais pontos na conta. Apostou em qualquer esporte ou se divertiu no cassino, acumula mais ainda. E você me pergunta, e esses pontos, Renata, servem pra quê? Eles viram recompensas exclusivas e você pode trocar por descontos em hotéis e passagens, eletrônicos de última geração, camisas autografadas e até experiências inesquecíveis em camarotes. Ou seja, quanto mais você joga, mais o seu universo de possibilidades aumenta. É um novo jeito de viver o esporte com muito mais emoção e prêmios na mão. Então, faz o seguinte, não perde tempo. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e descubra agora o Noviverso. Noviverso, um universo de recompensas exclusivas para quem é Novibet. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Combinado? Corinthians, Ronaldão! 1-0 que valeu 3 pontos e a saída do Z4, Rona. Que beleza, né? Que beleza, claro. Com a cara do Diniz, né? Tá saindo um pouco daquele ranço do Dorival. Sabe qual é que é o ranço do Dorival? Qual? Aquele de jogar por jogar. E o time não toma gol, o time do Diniz não toma gol porque todo mundo se entrega, todo mundo, todo mundo, olha, já tá, o pessoal que tá lá em cima tá tudo preocupado já lá. Olha lá, o pessoal que tá lá em cima já tá ficando preocupado. É que ele tá embaixo, ele tá no meio e tá em cima. Então, e tem que ficar preocupado mesmo, porque do jeito que o Diniz tá tratando todos os jogos, Diniz, parabéns. Diniz, você tá aí, é que nem a Renata, eu já falei isso aí, você é que nem a Renata. Tá aí porque quer, seu lugar é aqui, ó. Não, mas eu tô aí com você. Meu coraçãozinho, vocês dois, cabe aqui. O que ele fez de bom nesse time do Corinthians? É um time aceso dentro de casa. Porque com o Dorival, você ficava, ó, daqui a pouco vai tomar um gol. Você ficava assim, ó, daqui a pouco esse time não vai aguentar. Ah, daqui a pouco, só que não. O Diniz, ele insiste na jogada, ele insiste no jogador. Ele pede até pros caras. Ele não é que algum treinadorzinho que fica assim, criticando o Dorival, que deu 2 títulos pra não, você, ele fala, cara. ó, passa nas costas aqui. Pode, tá tendo um espaço pra você aqui. Aí ele chegou no André também, já falou, André, passou do limite, irmão. 2 expulsões, ó, menos de um mês, 2 expulsões, que é isso? Então, é isso que você tem que dar para cada jogador ali. A sua carga de responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, um coletivo forte. O Denis está fazendo simples. Com o time, ó, o Vitinho está parecendo o Thales Magno. E continua, está insistindo com o menino. Quando não der mais, ele vai sacar. Porque o Lingard, não é linguado, viu, Ulisses? É Lingard. Ele tá procurando espaço no time. Tem muita qualidade. Muita qualidade. Qualidade, ó. Qualidade. Muito bem. Chico Garcia, você acompanha as palavras de Ronaldão? Eu tô positivamente surpreso com o trabalho do Diniz. Não que eu não achasse que ele pudesse fazê-lo, mas não em tão pouco tempo. E sem levar gol. É um time que não sofre gols e em 2 jogos jogando com 1 a menos. Na verdade, contra o Palmeiras com 2 a menos. E não sofreu gols. E isso mostra a capacidade defensiva. O Dorival, ele em algum momento. O Ronaldo criticou o Palmeiras fazendo isso. Falou que o Corinthians. Não, o Palmeiras com o time que tem jogando na retranca com medo. Com 2 a menos, Edu. Um clássico contra o líder do campeonato em casa. Contra o Vasco. Contra o Vasco, 1 a menos. Pô, o Vasco tava esboçando uma recuperação, vindo 2 vitórias seguidas. Então, pô, eu acho assim, o Diniz eu não esperava que ele fosse implementar isso no time. Uma defesa só. O Roger você esperava. Porque não é o Diniz você não esperava. Não é só, não são apenas os zagueiros dentro da área. Tem uma proteção à defesa. O Alan ontem fez um jogo muito bom. Eu critiquei ele no jogo passado. Ontem ele foi muito bem ali na sua proteção. Ele inventou o Ranieri de lateral e o Ranieri fez um partidaço na lateral direita por lado esquerdo. Não, ele treinou, posicionou. Dá pra dizer que o Ranieri foi melhor em campo? Eu acho que sim. Até pela surpresa, ninguém imaginava. E outra, quando você imagina o Ranieri na lateral, para
porque as subidas do lado esquerdo do Vasco são muito fortes, com o Andrés Gomes por ali. Eu imaginava, juro pra vocês, um Ranieri burocrático, né? Ele pegava a bola, não vou me complicar, recua pro zagueiro, o zagueiro devolve, toca no bidon, você sabe o que fazer com a bola. E não foi o caso. O Ranieri foi um cara que deu chapéu, caneta, avançou muitas vezes na construção. Ele foi a grande novidade do time. E isso é treinador, que é o que o Dorival, que eu elogio e valorizo, não estava conseguindo fazer, encontrar soluções com algumas restrições do elenco. Quando você não tem o Mateuzinho, você vai no óbvio, no Pedro Milans. Não, ele inventou o Ranieri e deu certo. Entre outras situações que ele fez, a defesa está muito sólida, como eu disse. O segundo tempo ontem dificultou um pouco, porque com um a menos o Yuri acaba fazendo esse cara do escape, e aí ele tem que correr o dobro, porque ele corre para escapar e ele volta para quando o time está com 10. E o ponto negativo é o André, né? Que a gente não sabe o que está acontecendo com esse menino, ele precisa de muita orientação, porque não é normal o que está acontecendo com ele. Qual seria a conversa com o André, hein, doutor Marco Aurélio Cunha, nos bastidores? Eu não conheço o atleta, né, a pessoa, mas eu acho que ele está muito ansioso. Eu acho que talvez jogar num time tão grande quanto o Corinthians, nesse momento, ele fique um pouco empolgado demais. E isso em jovens acontece. Então tem que chamar no canto, falar, meu filho, não é bem isso tudo que você está pensando que você é, não. E começar a dar uma segurada, né? Humildade, né, doutor? Eu acho que o futebol, ele faz com que as pessoas fiquem muito notórias muito rápido. Na região dele, os amigos, a família e tal. E o cara, às vezes, se enche um pouco de orgulho e começa a fazer Mas eu não achei bobagem. que foi o caso desse lance, sabia, doutor? E a outra expulsão dele é mais preocupante, né? Que envolve o gesto ali obsceno, que sabe que não pode fazer, viu um companheiro sendo expulso. Essa expulsão, cara, não acho que envolve essa questão de talvez humildade, subiu a cabeça. Ele deu uma tesoura no ataque, velho. Ele errou, mas ele poderia ter prejudicado e muito o Corinthians. Quem é que conhece esse time do Vasco melhor do que o Renato? O Diniz. O Diniz lá estava, foi vice-campeão na Copa do Brasil, projetou o Ryan, não é, dentro do Vasco. E aí o Diniz, eu acho que ele foi muito esperto, Chico. Quando ele coloca o Ranieri como lateral, ele sabia o que ele estava fazendo, não foi aleatório. Concordo com você. Ele sabia porque ele conhece o outro time. Exato. E o Renato colocou um monte de atacante, empilhou atacante com um a mais e não conseguiu nada. São Paulo funcionou, né? Ele conseguiu virar o jogo. E aí ele tentou fazer isso. O que mais assusta em relação ao Corinthians, a postura do time do Corinthians, não só sua zaga, o Corinthians desde 2014, se eu não me engano, não ficava 6 jogos sem tomar gol. Desde 2014, quer dizer... Muito são tempo, aí né, 12 anos aí. E com o Diniz, né? Que todo mundo diz que vaza lá atrás e tal. Mas mudou, ele mudou muito Diniz, dele, né? O Diniz é o seguinte, o que ele fez, acho que o primordial, o acerto do Ranieri, não tem o que discutir, perdeu só um lance, ganhou todos os outros, é o Garro. O que o Garro tá jogando Deixa eu fazer uma pergunta um pra você. absurdo. Bem lembrado, fazer uma pergunta pra você, irmão Ulisses. Pro Ronaldo, isso é retranca quando toma gol. Retranca porque é contra o time dos outros. Quando é o time dele é pra tem um ele, jogador no Corinthians que quase ninguém fala, que pra mim é pilar hoje, eu acho o melhor do time, é o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. É o mais regular. Posso fazer É um uma cara que comparação? aparece no ataque, na zaga, nesses gols não tomados, ele tem aparecido bem. O exemplo de zagueiro para nós dentro do Campeonato Brasileiro é o Gomes, do Palmeiras, indiscutível. A qualidade do Gomes é algo excepcional. O Gustavo Henrique está chegando próximo a ele. Aprendeu comigo, né, Ulisses? Também. Aprendeu com o Edu. Né? É verdade. Né, capitão? Isso aprendeu comigo. Capitão. Começou comigo ali, o primeiro jogo profissional. Quem estava do lado dele? Edu Dracena. Pode cobrar uma comissão, viu, Edu? A gente libera. Tá e aí, rico, Ronaldão tá feliz, Edu tá cabufufa. E no palpite, sexta-feira, todo mundo foi de Vasco. Vocês são os caras de madeira. Não, mentira sua. Eu fui de empate. A Renata foi de empate. Todos os empates da Renata. Mas ela, você pode, Rê, você pode. Vamos lá pro YouTube, quero falar com o Everton também. Vamos tabela! Tabela! É capela ou tabela? Eu achei que era capela. Capela? Tabela! Everton Guimarães, Ronaldão aqui tá feliz, tá animado. Queremos saber qual foi o grande problema do Atlético Mineiro. Foi o Hulk que está sendo liberado? É o comando técnico? É o time que não anda? Os medalhões que não funcionam? Ou é o Flamengo o problema mesmo? Costa aqui, Costa, meu velho. Então, Renato, departamento de futebol. Não existe departamento de futebol. Bom, Ronaldo, você vai deixar eu falar ou você vai ficar dando seu showzinho aí? Eu vou contar o que você fez de madrugada. Vem aqui. Eu vou contar o que você fez de madrudada. Posso contar? Então eu vou contar. Vem aqui. Você mandou mensagem pra mim no WhatsApp pedindo Hulk no Corinthians. Mandou mensagem pedindo Hulk no Corinthians. Isso, Ronaldo. E não adianta negar, não, que eu mostro. Pedindo Hulk no Corinthians.
E se ficar fazendo showzinho aí, eu vou mostrar a mensagem. Então ele não tá bem, não. É o seguinte, Renato, departamento de futebol, Renato. Não solta o Hulk voltando pra casa, a música. O Paulo Brax passou pelo Internacional, você conhece bem, passou pelo Vasco, passou pelo Santos, e onde o Paulo Brax passou, não teve resultado efetivo do trabalho dele. O departamento de futebol do Atlético falta gerente de futebol, que ninguém sabe quem é, diretor de futebol, porque tem essas pessoas só para funcionarem meio que como office boy dos donos, não funciona. Ninguém respeita, não tem controle de vestiário, o elenco faz o que bem entende, o Hulk fez o que bem entendeu, né? A direção manobrou muito mal essa situação do Hulk, muito mal, e o Hulk também, mas quando ele viu que o negócio saiu a escalação, ele estava no banco de reservas, ele falou, quero ir embora, e aí a direção, pelo que está caminhando, ele não paga, ele abre mão do que ele tinha para receber até o final do contrato e aí vai ser liberado para negociar, deve ser com o Fluminense. Hoje eu recebi gente do Palmeiras me perguntando se iria para o Palmeiras, o Ronaldo querendo no Corinthians, mas acho que vai acabar baixando ela no Fluminense mesmo. Sério, é perceptível, é nítida a aparência baixa, ele tá acabado, o astral horrível, ele tá decepcionado. Gente, eu conheço o Everton, ele tá espumando. O Dr. Galo perdeu tudo, né? E pra todos nós é muito triste ver assim também, né? É triste pra nós, não é? Pra nós é muito triste. Ainda mais depois de um jogo que, cara, parecia... Ele esqueceu até do Cruzeiro. Aí parecia... Mas é o Dr. Galo, né? O Dr. Galo vai falar do Cruzeiro por quê? Com todo o respeito do mundo ao seu time, Clube Atlético Mineiro. Mas, cara, parecia jogo de adulto contra criança ontem. Foi impressionante. O Flamengo botou na roda de um jeito que poucas vezes eu vi, cara. Lá é ele. E o último gol é uma humilhação. É uma verdade. Dentro da área tabelando ali. Dois toques. Gol, dois toques. Eu acho que foi a maior derrota do Atlético na Arena MRV, não foi? Tem impressão, 4-0. Sim. Não é a primeira por 4, mas foi a mais indecente de todas, porque foi, de fato, meio que um Brasil e Alemanha na Copa de 2014, onde o Flamengo teve compaixão do Atlético e tirou o pé, porque se forçasse, faria tanto quanto quisesse. E sem querer ser mala, mas já sendo, a próxima partida é clássico, é Cruzeiro e Galo. Adoro essas coisas. Muito favorito. Então, e o Leonardo Jardim conhece bem o Atlético, né? Viveu essa realidade bem de perto. Edu Dracena, você não ficou muito triste não, né? Se bem que o Flamengo tá chegando. Um empatezinho seria bom, mas eu acho assim, o Flamengo tá vindo num nível assim muito bom, Renato. Você vê que os jogadores mudando, de repente, de posição. Você vê o Léo Jardim colocando jogadores para, de repente, os pontos entrarem por meio de campo e você tem superioridade numérica ali para você tentar criar jogadas. O Rascaeta também sabe se posicionar dentro do campo. É claro que você vencer um rival por 4-0, jogando muito bem, eu acho que isso te dá credibilidade para frente. Funcionários hoje, Sgarbi, Marco Aurélio Cunha. O São Paulo ganhou do Mirassol, que bateu o meu Inter em Porto Alegre. Tudo certo, Luciano, Sgarbi. Alegria. Ânimo, ipi. Estou ao lado de vocês, estou no meio de vocês. É uma vitória feliz com você. Calma, dá uma segurada. Mas é uma vitória importante, claro que é. Principalmente o Luciano assim, aparecendo, vários jogos fazendo gols. É um cara muito importante e decisivo pro São Paulo. 4 jogos seguidos. Só que o terceiro maior artilheiro do São Paulo em campeonatos brasileiros. Boa. Só que aí, na minha opinião, sendo muito sincero, São Paulo não fez mais do que a obrigação também. Tem esse lado, jogando em casa, contra o Mirassol, que nos últimos 15 jogos tem só 2 vitórias. Você acha que é fácil ganhar do Mirassol? Não é todo mundo que ganha do Mirassol, pô. O Mirassol ganhou de quem ultimamente? Do Inter. Do Inter! Mas ganhou do Lanús, o atual campeão da Sul-Americana, que bateu o Galo na final. Chico, toma. Foi no brasileiro, só que é assim, jogando em casa contra o Mirassol, na minha opinião, o São Paulo tinha a obrigação de vencer. Acalma um pouco o ambiente, importante. E foi uma boa vitória do São Paulo, principalmente com o Luciano aparecendo mais uma vez. Para aí, anteninhas ligadas, o caçador de incoerências encontrou Eu já sei o que ele vai falar. o Capé lá. Ele é o incoerente, velho. Tomara que não seja comigo. Gente, vem cá, atenção. Mas não, Renata, nunca com você. A única incoerência tua é quando você acha que você está errada, que você nunca está. Mas eu gostaria de falar com o meu amigo Sgarbi. Sgarbi, ele usa a frase a seguinte, é o slogan. Era obrigação São Paulo vencer o Mirassol. Eu quero refrescar a memória do torcedor são paulino que está torcendo contra o São Paulo, para que a tese depois diga eu avisei,
Eu só quero refrescar a memória que o último jogo, a última vez que o São Paulo jogou sob o comando do Crespo, contra o Mirassol meteu 3-0 no São Paulo, com o Crespo, o protegidinho bibibizinho de vocês, tá? Só pro seu governo. É que assim, desculpa. Não, e assim, desculpa, comparar as duas situações, tanto do São Paulo quanto do Mirassol naquele momento, é inacreditável. Primeiro que o São Paulo passava pelo pior momento da história se bobear fora de campo ali, com todo o processo acontecendo. O Mirassol vinha de um ano ainda que estava bem. E hoje o Mirassol tá de hoje... O Mirassol de... bom. Não, hoje mas tá o Mirassol de hoje não é o Mirassol do começo do ano. Tá lindo não é... com o Harry Macy E fora que o Mirassol jogou em casa, né, aquele jogo. Então, assim, é impossível comparar essas duas situações. Totalmente impossível. Doutor Marco Aurélio Cunha, qual é o tamanho dessa vitória São Paulina? Não tô criticando aqui, não tô? Tô Não, é o tamanho da tranquilidade momentânea do São Paulo. É o São Paulo agora respirando. Porque eu também acho que é crueldade você falar tão mal do treinador que não tem culpa de ter sido trazido. Então eu acho que ele é um bom treinador, tem as suas coisas que são antipáticas, que o torcedor gostaria que fosse diferente, mas ele está trabalhando e eu sempre falo, o melhor treinador do São Paulo é o que está lá. Então vamos torcer por ele. Eu acho que a vitória foi importante para dar um pouquinho de paz até a próxima partida. Porque o São Paulo jogou e o menor culpado de tudo isso é o treinador. O Roger não tem nada a ver com isso. E agora vai para a Sul-Americana e o Roger está 100% na Sul-Americana. Chiquito, você delirou, né? O Chiquito tá virando meio São Paulino por causa do Roger, eu percebi isso. Acontece, Chico, a gente tem preferências ou não. Quando é legal, é legal. Quando não é, também não é legal, não adianta. Não adianta forçar. A gente aprende a torcer por pessoas nessa vida, né? É verdade. E eu espero realmente que o Roger tenha êxito no São Paulo. Tenha sucesso. Eu torço por você também, Chiquinho. Obrigado, Ronaldo. É recíproco. Não foi um jogo brilhante, longe disso, mas se a gente está falando aqui que no Campeonato Brasileiro você não pode negociar os pontos escorridos, que eu aprendi com o doutor Marco Aurélio Cunha. Os pontos não corridos, escorridos. Que às vezes você dá uma vacilada lá e esses pontos não voltam mais. E o São Paulo, ele tá numa toada em que ele precisa ganhar todos os jogos e ainda assim vão reclamar do desempenho, então ele precisa vencer acima de tudo, porque a vitória vai dar confiança para a sequência. Concordo. Ulisses, você acredita no trabalho do Roger? Acredito. Tem que dar paciência, o cara chegou agora, vai mandar o cara embora. Pô, deixa o cara trabalhar, ele é o menos culpado. O São Paulo tem problemas seríssimos de administração. O São Paulo tem acusação de desvio de dinheiro. O São Paulo tem um monte de coisa errada. Aí traz o cara é culpado de tudo que está acontecendo no São Paulo. Você tá falando do treinador que foi demitido antes, entendeu? Do nada, ou do que chegou agora? Não, foi demitido antes do nada, não dá para entender até hoje. Não, ela perguntou do Roger, né? O Crespo e o Dorival forem empregados, você vai ver a loucura. A pergunta tua foi do Roger, né? Então é do Roger que eu tô respondendo. Que a saída do Crespo já está definida, não tem muito o que mudar. Então a gente tem que olhar para frente, pô. Chico Garcia, e a gente tem que olhar, na verdade, nós aqui, pra cima. É isso aí. Chico, você captou o meu pensamento, porque vamos olhar para cima, para o líder do campeonato, que mais uma semana está no topo da tabela, no topo do cadeirão. Ele não cansa, gente. Fala mais alto, Renato, eu não tô escutando aqui, porque eu tô vendo vocês brigarem. Vai nessa soberba aí. Vai nessa soberba. Eu tô perto de você, mas é com o Santos. Ai, que ódio. Mas, ó, tá igualzinho, tá igual, tá aí, ó. Empatado. Agora, Ronaldo, 1-0, irmão. Pra vocês é goleada. Olha, tá longe. Pra vocês é goleada, Ronaldo. Tem que aprender isso, irmão. Quem tá atrás do Corinthians ali? Olha quem tá atrás do Corinthians, é o Inter. Vou ficar aqui mesmo, por enquanto. Tá atrás do Corinthians. Fica aí. Vem aqui, encosta aqui. Tá bem. Até que foi... eu tava preparada pro pior. Agradeço ao Santos, hein? Eu arranhei. Sabe o que é? O doutor escorreu, eu arranhei. Ajuda. Até amanhã, Brasil. Neto chega com os donos da bola. Um beijo pra todo mundo. Tchau, Edu! Vai cair, hein? Não, que o tombo vai ser grande.